Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui, eu e Natália. Vamos fazer a nossa live falando um pouquinho sobre a acne da mulher adulta. Então, eu tô aqui esperando a Natália entrar. E, enfim, para quem não me conhece ainda, né, as pacientes da Natália que vão estar aqui, eu sou a Alice, eu sou dermatologista, trabalho há muitos anos já, né, em hospital, atendendo pacientes, né, de uma forma geral. No consultório a gente gosta muito de fazer também essa parte de estética. A acne foi um assunto que, enfim, por eu trabalhar ali com a Natália, ginecologista, a gente acaba tendo muito essa dobradinha ali de, né, ter a paciente com queixa de acne, paciente adulta que, né, tem toda aquela questão da contracepção, tá fazendo, não tá fazendo, e aí acaba que eu e a Natália, a gente acaba dividindo muito, né, essas angústias dessas pacientes. Então, a gente tá aqui só esperando a Natália entrar, ela também vai se apresentar para a gente poder bater um papo assim enorme sobre esse assunto que eu acho que rende pano para manga, um monte de perguntas. Natália está entrando aqui. Deixa eu aceitá-la. Ela está entrando. Oi, Olá, tudo bem, Nath? oi, tudo Estava falando bom? aqui com as meninas um pouquinho como a gente acaba tendo várias pacientes que a gente acaba vendo junto ali por dividir o consultório e ser um tema que acaba, né, pegando um pouco as duas especialidades, dermato e gineco. Então eu É, vou te tema pedir primeiro, quente, né? não, várias e várias perguntas que no final a gente vai falar. E aí eu vou te pedir para se apresentar aí para as meninas, para quem ainda não te conhece. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá, ótimo. Meu nome é Natália Gama, eu sou ginecologista, eu trabalho com a Alice no consultório já há alguns anos, e eu já tenho 20 anos de formado, e eu fiquei mais com a especialidade de ginecologia, eu não faço mais obstetrícia, e busco estudar a mulher como um todo, e tentar associar as questões ginecológicas com questões sistêmicas em geral. Então, eu acabo compartilhando de um monte né, falando de mulher, a gente está falando de pele, de cabelo, de humor, de estilo de vida, e aí vai. E a gente decidiu fazer esse bate-papo porque é uma questão muito polêmica, tem muitas coisas que ficam na dúvida, tem alguns excessos, tem algumas questões que às vezes a gente não associa essa acne da mulher adulta, diferenciar um pouquinho a acne nas fases da vida, um pouco sobre o tratamento e responder algumas perguntas que a gente abriu para as pessoas que nos seguem, não é Isso isso? aí. Isso aí. Então, vamos lá. Eu acho que é legal, né, Alice, começar de uma maneira que a gente explica um pouco, você que tem muito mais propriedade, é óbvio, o que é a acne, né? Como é que se forma isso, Pois é. né? Como é Então, que ela assim, aparece, né? para a gente entender, né? A acne é, na verdade, uma doença que é ali da estrutura do folículo pelo sebáceo. E na face, ela pode ali se apresentar principalmente, embora a gente possa ver lesões de acne, às vezes também manifestando, né, na região cervical, no tronco, mas basicamente ela tem a manifestação não inflamatória, que são os comedões ou aqueles cravinhos, né, que a gente se incomoda, pode ser aquele cravinho preto, que é um cravo que a gente fala comedão aberto, ou um cravinho amarelinho fechado. E as lesões inflamatórias que aí vão passando por todas aquelas fases
de pápula, de pústula, até aquelas grandes lesões nódulos císticas mesmo, que acabam evoluindo para aqueles graus variados de cicatriz, que é o que a gente mais tenta evitar, na verdade, né? Eu sempre digo para as pacientes que, assim, tratar acne é sempre muito chato, porque principalmente a acne da mulher adulta, eu acho que a gente tem que ter uma proximidade com a paciente, fazer muito que elas tenham esse entendimento que é uma doença que não envolve só a pele, tem toda uma questão hormonal que muitas vezes está envolvida nisso. E que a gente muitas vezes não vai acertar ali num primeiro momento. Então, tem que ter uma persistência, né, desse tratamento. Lembrar que a acne, principalmente na mulher, ela está muito relacionada com todos os distúrbios psicológicos que vêm junto, porque baixa autoestima, né, aquela coisa da ansiedade de quem tem muito, e aí acaba manipulando o rosto, e ainda piora mais essa questão das cicatrizes. Então, realmente, da gente tentar entender que, junto com a doença inflamatória, pode ter sim alguma coisa sistêmica associada, algum distúrbio hormonal, principalmente se essa acne surge numa fase, né, mais tardia da vida. Então, realmente, assim, a gente ter uma paciência, um acompanhamento e sempre pensando que a gente pode não acertar num primeiro momento, que a gente tem que ter outras alternativas e reencontros para a gente acertar, né? Essa medicação Então, e esse tratamento. então, na verdade, não é uma doença, como que eu vou dizer? Não é uma coisa que a gente trata em 10 dias, em 15 dias, pelo que você está dizendo, né? É uma coisa crônica. E o que eu vejo é que tem Uhum. pacientes que têm mais tendências a fazer mais acne do que as outras, e elas também mudam muito o aspecto, que é o que você falou. Tem paciente que tem mais comedão, que é aquele pontinho preto, e que Uhum. muitas começam a querer espremer aquilo para sair e acabam, por causa da manipulação, porque a pele é cheia de bactéria e aquela unha ali, né, que a gente Uhum. mexe em tudo, acaba infeccionando e que com o passar do tempo, aquilo ali, se a gente não cuidar de uma maneira efetiva e crônica, às vezes, você acaba fazendo aquelas cicatrizes que são aqueles fundos, né? Aquelas Uhum. coisas que dão mais trabalho até para tratar, Mais provavelmente, trabalho né? ainda, com certeza. Então, acho que assim, é importante a paciente entender que existe toda uma patogênese na formação da acne. Então, muitas vezes, por um gatilho que é hormonal, dos hormônios, né, androgênicos principalmente, a gente tem um crescimento das glândulas sebáceas, um aumento da produção de sebo por essas glândulas. Junto disso, a gente tem uma tendência de formar como se fosse uma película, um plug mesmo ali de queratina que dificulta a drenagem desse sebo. Então, né, começa a formar ali o comedão, a pápula. A nossa pele é naturalmente, né, colonizada por toda uma flora bacteriana e também pelo Propinium Bacterium acnes, que está ali relacionado com aquela acne mais inflamatória, né? Então, é todo um mecanismo, na verdade, inflamatório que está ali acontecendo na pele. E junto com isso, a gente tem que sempre procurar ali. Tem história familiar já para uma acne? Como é que é a dieta dessa paciente? Que isso é uma coisa A gente vai muito falar um pouco importante, sobre. né? O uso de excesso de cosmético tá botando essa pele ali sempre muito cheio de maquiagem, muito cheio de creme, que ainda oclui mais ainda esses folículos que já têm uma tendência, né, a uma oclusão pelo processo inflamatório da acne. É uma paciente fumante, vive numa cidade com uma, né, alto nível de poluição, que também é uma coisa que a gente não fala muito, mas que também interfere na questão da acne. Então, enfim, tem muita coisa para a gente investigar e chegar assim num diagnóstico na melhor forma que a gente vai tratar essa paciente. Uma coisa que eu vejo muito é que eu julgo ser bem importante, você pode falar mais, é sobre a limpeza dessa pele, né? Tem gente Uhum, que às vezes limpa pouco, tira o excesso, dorme com maquiagem, ou tem mais produção sebácea, né, daquela gordurinha da uhum. pele. E aí, isso também sendo uma maneira de entupimento desse folículo, ou por uma maquiagem ou um protetor que não é adequado para essa pele.
e acaba piorando essa acne já uma vez que ela já tem mais tendência. Porque Uhum, a grande questão é que às vezes você tem uma mulher mais androgênica e uma menos androgênica, que tem a ver com a história familiar, tem a ver com toda a genética, né? Aquela pessoa que é mais peluda, que tem uhum. aquela raiz mais oleosa de cabelo, tem uma tendência mais androgênica. Mas essa questão que eu comecei a falar sobre a limpeza da pele, você acha que isso é importante? Tem alguma coisa especial para se fazer sobre isso? É porque a gente fica muito em dúvida, né? Sabonete, precisa usar aquele sabonete para pele acneica? Ou pode ser o sabãozinho Uhum. normal? Será que tem que lavar muito? Tem que lavar menos do que a gente lava? Fala um pouco sobre a Tá. limpeza. Uma outra coisa que ajudou muito na minha pele são essas loções de tirar maquiagem. É, Uhum. eu vejo muita diferença e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu falo muito de limpeza de pele e eu vi que tem muita gente com dúvida sobre essa questão de o que usar, né? O que seria Tá. legal. Então, olha só para a gente entender um pouquinho assim da clínica, da diferença daquela acne, da adolescência para uma acne da mulher adulta, e isso tudo também vai interferir na forma que a gente vai tratar, né, desde o começo de uma limpeza até lá no final de Então, tudo que a gente possa fazer. Então, assim, então é a acne diferente, do né? é É diferente, né? diferente. A acne do adolescente a gente vê muito realmente relacionado com esse excesso de produção de sebo, principalmente nessa região T da face, né? Que a gente fala testa, dorso de nariz e queixo, que é aquela acne que predomina num paciente mais jovem, na menina ali, logo na época da menarca, o que a gente vê é que existe uma maturidade desse ciclo hormonal, que normalmente ali 2 anos depois da menarca, isso tende a se estabilizar. Já não é o que a gente vê naquelas pacientes de mulher, aquelas pacientes adultas que têm uma persistência desse quadro acneico da adolescência, ou uma acne que surge ali tardiamente, depois dos 25 anos de idade, onde o que caracteriza para a gente na clínica é a predominância dessa acne, principalmente no terço inferior da face. Então, pegando essa linha de mandíbula e pegando queixo. Então, essa acne que vem muito predominante aqui, a gente normalmente já pensa, é uma mulher que a gente tem que, de repente, pesquisar outros sinais de excesso de hormônio androgênico, como você acabou de falar. Então, aquela mulher que tem muito pelinho, tem que ter a história dessa regularidade dos ciclos menstruais, como é que isso vai acontecer. E aí, chegando na questão da limpeza, que é o que você tinha me perguntado, o que eu vejo é que, assim, ou os pacientes têm um pouco dessa negligência, como você falou, ai, cheguei em casa cansada, tarde, estou de maquiagem, mas estou com preguiça, não quero limpar. E aí aquilo vai ficando uma coisa cada vez mais oclusiva, e claro que vai piorar não só pela questão da acne, mas pela questão da saúde da pele de uma forma geral, né? Tendo mais reação oxidativa, mais envelhecimento celular ali, tudo isso. E o outro extremo que às vezes a gente tem também, é aquela paciente que é excessivamente preocupada, que faz uma limpeza exagerada, às vezes com produtos que são adequados para acne, se usados da forma certa e do número de vezes correta, e não 4, 5 vezes ao dia, que às vezes o que a gente vê é ou uma pele extremamente ressecada, que assim, está sofrendo com aquele excesso de limpeza, porque está removendo todo o sebo que tinha ali. Agora, essa moda que tá desses aparelhos de fazer uma microesfoliação, que são super bacanas, mas a indicação é você fazer 2 vezes na semana, não 2 vezes por dia, né? Então, que você tem uma pele que ele perde todo aquele biofilme bacteriano que a gente realmente De precisa proteção, né? para proteger a pele. E além disso, às vezes também de fazendo um efeito rebote, porque a pele entende, estou ressecada demais, e aí Isso que eu ia começa a fazer uma falar. produção de sebo É em aquela coisa de que acaba rebote, estimulando a produção de mais sebo ainda. mais sebo ainda. Então, assim, tudo tem que ser em acne avaliado de uma forma buscando sempre um equilíbrio da pele. Você também não pode tirar completamente esse filme
né, biofilme bacteriano ali, não pode tirar totalmente essa oleosidade, senão você começa a ter uma pele que também fica ressecada e fica sensível e irritativa por qualquer tratamento que a gente tenta fazer. Então, é realmente sempre buscando um equilíbrio, né? E vocês, como dermatologistas, vocês conseguem entender um pouco mais sobre a pele daquela pessoa e orientar. Não lavar tanto, lavar quantas vezes, usar o sabonete e tal. O sabonete, assim, ele tem alguma coisa? Tem que ser o líquido? É o em barra? É o específico? Alguma coisa? Porque falam que o durinho, ele é mais agressivo? Ou tudo bem, vai depender do... Não, na verdade é muito variável, vai depender mesmo da fórmula que tem, né, nesses sabonetes. Eu acho que assim, o que a gente vê muito no mercado e que os pacientes, né, compram por conta própria mesmo, normalmente são sabonetes que acabam tendo muito ácido salicílico, que num primeiro momento ajuda nesse controle realmente da oleosidade, mas que a longo prazo também pode começar a deixar essa pele ressecada demais. Então, assim, independente de ser em barra ou líquido, né, esses Tanto compostos, faz. né, esses ativos acabam sendo combinados nas duas formas de apresentação. Então, eu acho que, assim, é sempre buscando um equilíbrio também. Se a gente está fazendo uma medicação tópica que, de repente, deixa essa pele mais fina, agride um pouquinho mais, você, de repente, tem que lançar a mão de um sabonete que seja um pouco mais suave. Cada vez mais a gente também discute muito no tratamento da acne o uso dos probióticos, dos pré-bióticos, né? Então, daquelas bactérias que ajudam nesse processo inflamatório. Eu sei que é um tema que você adora também, né? Adoro. De diminuir resposta inflamatória. Então, é uma coisa que a gente tem visto muito também para o tratamento da acne, tanto oral quanto de uma forma tópica, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que avaliar, né, na paciente. E lembrando que cada pele é de um jeito. É que eu fico falando meus pacientes, não é igual para todo mundo. O tratamento não é igual. Às vezes você não precisa usar um sabonete tão agressivo, ou às vezes só limpar melhor, ou tem que usar às vezes alguma coisa sistêmica, mas que também a acne, o que eu vejo, que é o que a gente vai estar começando a falar agora, é o tratamento de fora para dentro e de dentro para fora. Né? Não adianta só tratar o lado de fora, a anti-inflamação e esfoliação dessa pele, se você é uma pessoa inflamada, né? Porque você está fazendo com que essa inflamação sistêmica brote em você. A gente está falando daquela paciente jovem que é um pico hormonal absurdo, que tem os hormônios lá nas alturas. Isso é uma paciente de acne. E a outra paciente é aquela paciente mais androgênica, que pode sim ter uma síndrome de ovário policístico, que é a causa mais comum de acne no adulto. Pode ser uma pessoa mais androgênica que já tem uma resposta a qualquer tipo de androgênio. E aí a gente pode falar um pouco mais disso. Mas que o tratamento, ele é tanto externo, mas também ele tem que partir de um tratamento sistêmico. E cada vez mais a gente estuda os probióticos, que são os lactobacilos, os bifidobactérios, específicos para cada coisa. Porque esses pools de lactobacilos depende de quantidade, de qual que a gente está usando e qual o objetivo que a gente quer. Então, o para infecção urinária, o para candidíase, o para acne, para endometriose. Então, doenças inflamatórias tratadas de dentro para fora. E aí a gente pode puxar aquele gatilho também da alimentação, né? Que é uma coisa que eu chamo muito a atenção. A gente sabe que a acne da mulher adulta, ela tem relação com a resistência à insulina, que é um excesso da produção de insulina, que mexe com toda a cascata de testosterona e que faz com que você fique mais androgênica, né? O androgênio aumentada, que são os hormônios masculinos, eles agem nesse folículo piloso, estimulando essa formação de sebo e te deixando com o organismo inflamatório pela resistência à insulina, a gente fica mais inflamada e com tendência a mais infecções, né? Porque aí a gente mexe, a gente
não trata. Então, uma dieta anti-inflamatória, né? A gente está falando de diminuir o carboidrato refinado, de diminuir o trigo branco. O Laticínios. laticínio demais tem a ver com isso, porque faz pico de Uhum. insulina. Então, tentar manter aquela glicemia, a glicose, num patamar sem tantos picos, para se evitar uma resistência à insulina e aí mexer com toda a parte hormonal da É. mulher. E aquela coisa que a gente está falando também, investigar essa parte hormonal, né? Pois é, porque o que que acontece, Nath? Eu acho que as pacientes, às vezes, assim, ficam procurando sempre por uma fórmula mágica, né? Que vai melhorar minha acne rápido, mas a gente tem que, na verdade, avaliar essa paciente, assim, é realmente um exame físico completo, entender as outras características que essas pacientes vêm, assim, mostrando pra gente de uma forma que é muito clara e muito fácil de ver. Então, assim, o excesso de pelo naquelas áreas que a gente não espera ver na mulher. É. Então, né, na área do rosto, do tronco, perimamilar, a dermatite seborreica, aquele cabelo mais oleoso, às vezes a associação com a própria calvície feminina, a alopecia androgenética, naquelas pacientes, né, que têm uma tendência a ser mais gordinha, a localização dessa gordura e dessa obesidade numa área mais central no corpo, então às vezes aquela gordurinha mesmo só abdominal, as alterações de ciclo menstrual, que é uma coisa que a gente sempre acaba também, né, investigando muito, conversando muito. Então, assim, as pacientes entenderem que a acne, às vezes, é só a Um pontinha ali ponta do do iceberg iceberg. que está vindo com todas essas outras coisas juntas. Então, quando a gente está diante de uma paciente dessa, é claro que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, né? Com muitas outras causas de acne e coisas que a gente vê muito no dia a dia. Então, assim, aquela erupção, às vezes, tipo acneiforme, porque começou uma medicação. No nosso meio, muito comum, começou, ai, tô malhando, aí comecei a tomar whey É. protein, reposição, né, suplementos alimentares, quero ganhar massa muscular, e aí vem com aquela erupção de acne que parece até uma alergia, e na verdade está ali relacionada com esse novo hábito alimentar também. A rosácea, que às vezes também é uma doença, né, que pode simular acne. Aquelas pacientes que se entopem de cremes que não são adequados, maquiagem para esconder, É né? isso que E eu ia vão falar agora, piorando cada maquiagem para vez esconder, porque mais. fica feio. Uhum. E aí passa aquela tora de maquiagem para tentar melhorar essa pele, e eu acho que acaba piorando mais ainda, né? Cada Porque tem vez pior. diferença, né? A gente tem que saber diferenciar o qual cosmético, qual maquiagem e qual protetor usar. É. E hoje em dia, na verdade, assim, a gente tem uma gama, né, de protetores próprios para uma pele acneica que já tem cor de base, então já faz ali muitas vezes esse papel, né, de uma camuflagem. Então, é realmente toda uma orientação que a gente leva para essa paciente no tratamento, junto com a avaliação de todas essas outras condições metabólicas que podem estar relacionadas aí com a história da acne. E aí eu achei até bacana, porque assim, uma das perguntinhas que veio foi uma paciente falando assim: ah, mas quais exames que a gente faz para fazer essa investigação de acne? E aí fala um Aham. pouquinho disso. Na verdade, a gente tem que lembrar que o folículo piloso ele tem um estímulo, ele tem receptores, ele tem chavinhas. E esse estímulo ele está ligado com os hormônios derivados da testosterona. Ou a testosterona da própria mulher, que é convertido nesse folículo a uma testosterona mais específica ali que vai agir, ou uma testosterona sintética, que aí vai depender, e eu vou explicar um pouquinho mais. Então, esse folículo piloso, ele fica estimulado a produzir mais glândula de acordo com a Mais substância. sebo. A glândula sebácea fica mais produzindo mais Produz sebo mais de sebo. acordo com o estímulo hormonal que ela tem, né? Uhum. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem a nossa testosterona produzida pelo nosso ovário, né?
e pela adrenal, que é uma outra glândulazinha que fica em cima do rim, mas tem também os hormônios, as testosteronas sintéticas, que são essa questão dos anabolizantes, os implantes hormonais que estão na moda agora de gestrinona, que leigamente chamam de chips da beleza, que aumenta a ativação desses receptores e acaba fazendo com que a glândula fique mais ativa e produzindo mais seborreia e uma acne, queda de cabelo. E a gente tem também, fora isso, a gente tem os anticoncepcionais, tem alguns anticoncepcionais que pioram a acne, porque a gente tem o anticoncepcional que ele melhora, mas também tem os que pioram. Então você precisa avaliar como foi, principalmente falando em acne da vida adulta, da mulher adulta, que é uma acne. Aí você pergunta se teve muita acne na infância, você vê aquele padrão de pelo dela, você olha para aquela raiz mais oleosa, se ela está buscando anticoncepção, eu vou estar buscando um anticoncepcional combinado, se for o caso, que seja antiandrogênico, que a molécula dele não seja derivado da testosterona, porque senão ele vai fazer o efeito naquele receptor de estímulo da glândula sebácea. Então, se ela já tem uma predisposição, eu vou acabar piorando essa pele dela, né? E aí a gente coloca nesse saco o levonorgestrel, o implante hormonal, vou falar assim, o DIU hormonal, o dispositivo intrauterino hormonal, porque ele tem uma progesterona, que é o tubinho que fica no meio, mas é uma progesterona derivada da molécula de testosterona. Então, ele faz uma liberação intraútero, que faz todos os efeitos de anticoncepção, eles fazem todo o efeito de você parar de menstruar na maioria das vezes, mas você tem absorção sistêmica que faz com que essa moléculazinha ela vá no folículo piloso, ative esses receptores. Então, se a pessoa tem tendência a fazer acne e queda de cabelo oleoso, isso vai piorar. Então, é importante a gente, antes de indicar algum anticoncepcional ou até um implante hormonal intrauterino e o implante hormonal para, por exemplo, eu uso a gestrinona para endometriose, eu uso para mioma, eu uso para dor pélvica, eu uso a gestrinona para algumas coisas, mas eu preciso avisar isso para a paciente, eu preciso ver como é que ela está, eu preciso ela precisa estar ciente que aquilo ali pode desenvolver alguma coisa antes da gente pensar em colocar e às vezes nem colocar, avisar. E a gente tem ao contrário. Fala. Não, pode terminar, termina. E a gente tem ao contrário também aquele anticoncepcional combinado, que eu vou ter o efeito ao contrário. É uma progesterona sintética que faz o efeito de anovulação, ela não vai menstruar, mas que ela é derivado da progesterona natural, quimicamente. E aí ela faz um efeito antiandrogênico. Então, eu tenho como saber o que aquela paciente vai ficar melhor ou pior. Porque além de fazer o efeito de anticoncepção, eu consigo melhorar a qualidade da pele dela e do cabelo. Né? Então a gente consegue melhorar, que é um sintoma que vamos combinar. Ninguém merece ficar com a pele toda feia, o cabelo, porque o cabelo vai caindo, vai ficando enfraquecido, aquele cabelo pobre, né? Isso, e essa dobradinha, na verdade, é que eu acho que é muito importante, né, Natália? Eu sempre converso muito isso com as pacientes, assim, da gente pedir toda aquela imensa bateria de investigação, né? Hormonal, descartando outras, né, doenças mais raras, além do ovário policístico, mas a paciente também entendendo que, assim, muitas vezes o uso do anticoncepcional vai ser uma pecinha-chave nesse tratamento todo que ela vai fazer, né? Porque, às vezes, a gente tem uma resistência da paciente que, por N outros motivos, não quer tomar o anticoncepcional, por diminuição de libido, porque tem retenção hídrica, e aí piora a celulite, piora outras coisas.
mas também entender que a gente tem hoje, finalmente, né, assim, um conhecimento, uma tecnologia do ponto de vista dos anticoncepcionais hormonais combinados, que a gente ganha muito benefício no tratamento dessas situações de É, hiperandrogenismo. uma coisa muito importante que eu tenho que falar, que eu vejo como muito. Para a gente avaliar o ovário, principalmente quando eu estou falando de síndrome de ovário policístico, eu não posso estar fazendo dosagem hormonal com a paciente usando anticoncepcional. Primeira coisa. Uhum. Então, você pede para a paciente parar o remédio e aí eu vou estudar esse ovário. Para a gente primeiro fazer o que você falou. Diagnóstico diferencial. Essa acne tem a ver com hormônio? Ou é uma acne? Depois você pode falar um pouquinho sobre a acne vulgar, que vocês falam, vulgar, Uhum. né? Se é pelo excesso de androgênio, será que ela está ovulando? Será que não está ovulando? Será que ela é só hiperandrogênica? Será que ela tem um tumor? Será que ela tem alguma coisa que esteja produzindo? E aí eu vou decidir depois. Depois desse diagnóstico, eu vou ou voltar com aquele remédio, ou indicar qualquer outra coisa. Mas o importante é dosar os hormônios ovarianos com o ovário sem inibição Funcionante, nenhuma. né? É. E aí eu vou pensar junto com ela o que a gente vai fazer em termos de anticoncepção para ela e que vai ajudar, ou, não, ou porque tem aquela paciente que não tem nada, enfim, eu não preciso ficar tão preocupada com, com o tipo de anticoncepção que eu vou usar. Mas é isso, a gente tem que dosar os hormônios, fazer diagnóstico diferencial e um tratamento diferenciado para cada uma. Cada uma tem uma Uhum. história, cada uma tem a sua pele, o seu estilo de cabelo, porque também às vezes eu pego uma paciente que já tem sempre o cabelo mais ralo, que não vai ficar com aquele cabelo ou tem uma tendência, mas tem que cuidar para a vida inteira daquela pele, que é uma pele mais É. tendenciosa, quer dizer que E não vai ter escapar. cuidado também, assim, da gente não cair nesses modismos que muitas vezes os pacientes vêm querendo, assim, vende, assim, a indústria, de uma forma geral, né? Vende Do uma cosmético, facilidade para o né? paciente, né? E, na verdade, a gente depois fica com a dificuldade. Então, assim, ainda falando do ponto de vista de contracepção, então, assim, ai, que bom esses DIUs que, né, que são de progesterona, a paciente não vai menstruar, mas, assim, a paciente precisa entender um pouco que existe sim um risco ali, pelo menos Tem um preço. Tem um vinte por preço. cento dessas pacientes podem, né, passar ali a apresentar uma síndrome hiperandrogênica, e aí, quando elas falam comigo assim, às vezes vem, tá ótimo, ainda não tem nada. E como é que vai ser da agora para frente? Elas falam, por quê? Porque eu falei, para mim só vem o que não deu certo, né? Então é muito ruim isso, É, porque assim, acaba que a dermato tem uma visão desses chips da beleza, desses, né, implantes é, hormonais de uma forma geral, a gente acaba pegando só aquelas é pacientes que refém. realmente tiveram a resposta ruim, né? Que É, vem é, depois com excesso de oleosidade de pele de cabelo, com afinamento do fio de cabelo. Então, eu acho que é. muitas vezes as pacientes também acabam embarcando nessas terapias, porque realmente, quando dá certo, maravilhoso, mas sem entender que tem o risco de que algumas Eu acho coisas que é saem a do gente. controle, Eu acho que né? é o cuidado do ginecologista, primeiro de indicar, sabendo que aquilo ali pode ser maléfico para ela, e recuar, e também deixar ela ciente que isso pode acontecer. E que Uhum. é um preço que a gente vai ter que rever, porque assim, é, não é uma decisão só minha, é uma É, decisão do paciente. Tem o benefício exatamente. tal, 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 porém, tal coisa pode acontecer, né? O implante pode acontecer isso, vai melhorar isso, mas pode acontecer isso, porque não dá só para vender glórias, tudo tem o Uhum. seu custo-benefício. E o tratamento da acne vai por isso também, né? Da Você vai mesma tratar forma. você vai tratar, de repente, com um remédio oral que vai ter alguns efeitos, porém, o benefício vai ser esse. É, Vamos é colocar numa sempre, balança.
é sempre entender que, assim, o tratamento dessa acne da mulher adulta é super desafiador. Porque é um tratamento que é crônico. Você não vai tratar 2 Tem que ter semanas e vai disciplina ficar também, né? ótima, né? Tem muitas falências no início dessa terapêutica, porque a gente, né, existe todo um protocolo que você deve seguir escalonando realmente essas medicações. Então, não necessariamente a gente vai ter sucesso numa primeira escolha terapêutica. Então, o paciente tem que entender assim, qual é o objetivo real que a gente pode atingir, né, em cada degrauzinho ali daqueles tratamentos todos, ter uma relação realmente muito próxima com o seu médico, é uma reavaliação ali a cada 4, aliás, a cada 8, 12 semanas. Eu sempre falo com os pacientes, a gente nunca considera uma falha terapêutica com menos de 3 meses de tratamento. E junto disso, a gente tem que manejar todos aqueles efeitos colaterais. Às vezes a pele ficou ressecada demais, às vezes não Às tolerou vezes dá usar a umas rachaduras, não medicação. dá? Aqui, assim, Exatamente, aqui, porque ressecou demais. Então, demais. tudo isso a gente tem que, né, ir avaliando junto com a paciência essa tolerância ao tratamento mesmo, né? E ajustando isso. Lembrando que a gente não tem que deixar essa pele ressecada demais para não fazer rebote. Então, você tem que manter algum grau de hidratação. Não é porque tem acne que você não possa hidratar a pele. Muito pelo contrário, você deve sim hidratar essa pele, mas com coisas adequadas para o seu tipo de pele, Ô, né? Alice, e também aquela coisa, não sempre tem que usar medicação oral, né? Porque a isotretinoína virou uma coisa, tipo assim, se falar nisso, você tá fadada a morrer por causa da medicação. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Uhum. Eu vejo muito, muito assim, o medo, o pavor que a mãe tem de deixar a filha fazer, ou a própria pessoa tem, de abominar a medicação, que ela é muito eficaz e que hoje se maneja com doses mais... óbvio que se você vai Uhum. passar de acordo com cada acne severa, acne leve, ou às vezes não passa nada, mas que É, também, às vezes, ela se faz necessária, né? claro. Então, assim, a gente tem toda essa coisa de escalonar realmente a necessidade do tratamento oral, né? Cada vez mais, assim, a gente tem tratamentos tópicos que se combinam. Então, antigamente que a gente usava é, drogas que você tinha que usar uma pela manhã, outra à noite. Hoje em dia a gente conseguiu medicações que unem, né, essas mesmas medicações num único produto. Então isso também gera mais aderência ao tratamento, facilita para a paciente, né, E usar, ter uma diminui custo também, né? exatamente, ter uma Porque senão sai frequência melhor. aquela lista de coisas que elas usam, aqueles vários cosméticos, parece até creme de cândida, que tem vários tipos, usa tudo pela metade, tudo Uhum. fica lá caro, cosmético é caro, e fica pela metade e não resolve. Exatamente. Então, é ter esse tratamento muito bem direcionado e entender que muitas vezes, sim, a gente vai ter que usar medicações sistêmicas, passando desde os antibióticos, que cada dia mais a gente evita pela história da resistência bacteriana. Então, com todo um cuidado, né, de usar ali no máximo entre 3, 4 meses dessa medicação, sempre numa dose que tem uma intenção muito mais de ter um efeito imunomodulador, anti-inflamatório, do que uma atividade de matar bactéria, né? A ideia não é muito essa, é mais entender que a acne é uma doença inflamatória antes de qualquer coisa. Então a gente E quer ali raramente é equilibrar. infecciosa, é isso? Exatamente, raramente é infecciosa. Você tem ali o Propilium Bacterium acnes, que é um coadjuvante naquela história toda do processo É inflamatório, mas mais uma coisa que está acontecendo naquele cenário, não é naquele o causador. microbioma que está ali na pele. Exatamente. É mais um tijolinho de todas essas coisas relacionadas ao surgimento da acne. Então, a gente passa pela história, né, dos antibióticos orais, da isotretinoína, que realmente eu acho que não tem mais por que ter esse tabu que a gente teve, né, por Também muitos acho. anos. Né? É um tratamento que ele não é um tratamento hormonal, não é um tratamento antibiótico. Realmente, ele é indicado para aquelas acnes moderadas a graves também. A gente muitas vezes tem o outro lado, aquela paciente que tem
pouquíssima lesão e também quer uma coisa meio que milagrosa e já pedindo a isotretinoína oral, que eu também acho que não é por aí, né? É entender que é uma droga que é extremamente eficaz, porque ela vai diminuir a produção do sebo, ela vai afinar a pele, então produz menos aquela coisa do cravinho, né? Daquela pele que fica mais espessada. É uma droga que a gente hoje em dia já entende muito bem as dosagens para que o paciente tenha um efeito excelente com a menor intolerância possível. Então, aquela história, né, que estava antigamente com o lábio todo ressecado, aquelas doses estourado, altíssimas, o aquelas olho doses. ressecado. Então, hoje em dia a gente consegue Intestino manejar. resseca, vagina, tudo Exatamente. resseca. Então, manejar essas doses de uma forma que fica muito mais tolerável, né, para o paciente. E, claro, tendo aqueles cuidados. A gente sabe que é uma medicação que tem que ter muito cuidado, a gente falando aqui, né, mulheres em idade fértil. Então, é incompatível com uma mulher que está querendo engravidar. Então, também tem muito isso nessa história do tratamento oral da acne, né? Tanto pelo uso dos antibióticos, como da isotretinoína, como de todas as outras medicações que a gente cada vez, hoje em dia, tem lançado muita mão de fazer essas medicações que têm um objetivo de equilibrar ali essa quantidade de testosterona e dessa ação desses hormônios, né? Então, de fazer as outras medicações antiandrogênicas, mas que entender que se está num projeto de gravidez, esse cuidado com a acne de uma forma, né, mais até sistêmica. pelos efeitos de uma gravidez usando a medicação, Exatamente, né? pelo que risco pode ter neném com de problema. malformação. Exatamente. Então, assim, sempre com muito cuidado. Então, ainda bem que hoje em dia, assim, a gente teve um desenvolvimento incrível das medicações tópicas e todas as outras terapias que a gente consegue trazer junto, né? Fala um pouquinho pra gente do tratamento da acne. A gente ouve falar que cada hora vocês têm uma máquina mais legal que a outra. Uma coisa assim que... como é que seria um tratamento? Tem necessidade de usar uma luz pulsada, um laser? Como é que agiria essas novas tecnologias que vocês estudam tanto e fazem tão bem no tratamento específico da acne? Como é que ela age? Tá, então olha só, esses tratamentos que a gente chama de adjuvantes, né, que vão somar para a gente benefícios que, muita atenção, servem, são maravilhosos, resultados ótimos se você está fazendo seu dever de casa direitinho, né? Verdade. Então tem que fazer o dever de casa. Falar. E é uma terapia complementar, é isso que os pacientes precisam entender. Então, Natália, desde coisas assim muito simples e super eficazes, desde uma limpeza de pele bem feita, de extrair aquele cravo que tardiamente pode inflamar e virar aquela acne inflamatória, aquele cisto, aquele nódulo, associado aos peelings químicos que, né, ajudam a clarear, a tratar daquela vermelhidão que fica a face. E, claro, até aquelas terapias super avançadas. Então, dos lasers de uma forma geral, eu acho que, assim, especialmente, eu gosto, assim, para aquela acnezinha que está mais inflamatória, eu gosto muito da associação de luz intensa pulsada, porque você tem os filtros ali específicos que você vai tratar aquele vermelho, aquele eritema, que é o que, né, incomoda muito a paciente. A gente pode associar na mesma sessão com os peelings também, que ajudam muito. Se a gente já parte daí para uma paciente que já tem uma acne, né, mais tardia, que já tem cicatrizes associadas, então a gente tem os lasers que a gente chama dos lasers fracionados, ablativos ou microablativos, que a gente já começa a ter uma preocupação maior em tratar das cicatrizes. Então, melhorar o aspecto daquela pele para não ficar, né, com aqueles relevos, com aquelas tranças. Então a gente teria um laser, assim, você falando assim, me veio na cabeça, o laser para aquela acne ativa, junto com esses outros, associado a esse tratamento que vai estar agindo em todas os passos da acne, mas também tem aqueles lasers que são para tratar o que ficou depois daquele tratamento, né?
Principalmente quando aquele Exatamente. tratamento é de muito tempo. Então, é Exatamente. aquela pele que não tem a homogeneidade da cor, porque mexeu tanto, ficou aquela coisa escurinha. É Uhum. aquela pele que fica mais furadinha, que você precisa homogeneizar a estrutura, né, da pele. Exatamente. Então, a gente E também tem que ver qual é o estágio que você está, né? exatamente. Porque assim, às vezes muitas, né, a gente recebe, né, Que o povo quer direct, fazer paciente laser, quer fazer pedindo. rápido, E né? assim, lembrar que tudo também tem ali aquele processo de o que a gente está fazendo é um estímulo para que as suas células estejam trabalhando para produzir um colágeno novo, para, né, deixar aquele colágeno de novo ali íntegro, para aquelas cicatrizes subindo aos poucos. Ah, eu tenho um pouco mais de pressa, eu quero um resultado mais imediato. Associado a isso, a gente pode também fazer os preenchimentos daquelas micro cicatrizinhas de Jura? acne, vários trabalhos mostrando Tem. até a toxina botulínica em dosagens bem baixinhas também para Jura? tratamento de cicatriz de acne. Então, na verdade, assim, a gente tem uma gama enorme de possibilidades de tratamento. Até os bioestimuladores é uma técnica que eu gosto muito, porque para aquelas pacientes que têm muita cicatriz de acne, já numa idade adulta mais avançada, 40, 50 anos, a paciente que teve muita acne na adolescência, muito provavelmente é uma paciente que vai ter muita flacidez na idade adulta. As cicatrizes de Uau, é? acne acabam piorando muito essa densidade, essa firmeza, né, da pele. Então, a associação com os bioestimuladores injetáveis, que a gente consegue ir rompendo aquelas travezinhas de fibrose que estão puxando aquela pele para a profundidade, marcando aquela cicatriz, e junto disso a gente está injetando uma substância que vai fazer Um um colágeno novo. remodelamento daquele colágeno dérmico, daquela estrutura daquela pele. Então, na verdade, assim, cicatriz de acne dá uma live inteira só pra gente, às vezes, Trabalheira. falar, é uma trabalheira absurda, cicatrizes muito amplas, às vezes até técnicas cirúrgicas mesmo para correção, né, delas. Então, é realmente. Mas eu acho que assim, a boa notícia é que a gente pode ter resultados muito legais com os É, tratamentos, né? Já não é mais aquela falta de perspectiva como a gente via nos pacientes, é. né, antigamente. Então, isso é muito importante. E é o que a gente está falando. Depende da acne da pessoa, da pele, do que ficou depois, né, Uhum, de resultado daquilo. Uma coisa é você ter aquelas cicatrizes aqui, às vezes a pessoa não tem, às vezes ela só tem uma alteração de cor. É, então, é tratar a acne da maneira certa, o que ficou também, e pensar na acne não como só uma doença de pele, mas uma doença uhum. inflamatória que muitas das vezes pode ser crônica e que quanto mais você prestar atenção no que você come, o que você está usando de droga, se seu ovário funciona bem, se você está com o anticoncepcional certo, se for o caso. É, então, assim, é uma coisa individualizada e que Uhum, tem muitas coisas que a gente vai intervir, né? exatamente. Então, não adianta você pagar um laser e não tá limpando bem a pele. Sei lá, tô aqui pensando. Não adianta você estar Exatamente. se empazenando de chocolate o dia inteiro, fazendo um pico de insulina e tá fazendo laser, ou tá usando o protetor errado, porque também tem aqui são tantas as coisas que você vai fazendo testes, né? Exatamente. Que é aquele Exatamente. protetor, ou às vezes está usando o protetor errado e o resto certo. Então, quer dizer, nada como uma boa consulta, nada como um diagnóstico para você, um tratamento para Uhum, você e um protocolo de tratamento também, né? Vai acontecer isso exatamente. no primeiro momento, depois a gente vai ver o que a gente faz depois. E pode ser que a gente tenha que manter isso, sei lá, uma vez ao ano, eu preciso fazer
um mês, 2 meses de alguma droga ou alguma coisa. Às vezes eu preciso tratar de dentro para fora e de fora para dentro. É entender que, assim, vai haver uma manutenção de tratamento depois. Por mais que a gente tenha feito, por exemplo, uma isotretinoína oral e que tenha tido um sucesso absoluto do tratamento, você não tem mais aquela acne inflamatória, né, absurda, mas aquelas mulheres que têm acne relacionadas com essa alteração hormonal, com obesidade, com a resistência periférica à insulina, entender que o que ajuda muito para gente é realmente uma mudança no estilo de vida, né? É ter alimentação saudável, é emagrecer. Assim, as pesquisas mostram resultados que são muito animadores de você perceber que, assim, só da paciente começar a ter uma alimentação saudável, evitando lá o chocolate, aquele bando de castanhas e nuts que a gente gosta, mas que também muitas pacientes, né, conseguem correlacionar uma piora. coisa que eu vejo muito é o zinco, a quantidade de... Às vezes ela está fazendo suplemento de B12 que piora a acne. Às vezes medicações que ela nem sabe que está usando e que fazem um problema na pele, ou às vezes que tem aquele DIU e que nem foi formada, que podia dar aquilo. E às vezes chega o paciente lá no consultório que começa com a acne da vida adulta e que já usou Roacutan na adolescência. Quer dizer, ela não entende que aquilo é para a vida toda, né? Quer dizer, você tem uma tendência a ter aquilo. Exatamente. E que tem que estar sempre em equilíbrio. Fazendo, quer dizer, não pode pecar de um lado e esquecer do outro, porque aquilo ali é uma balança que tem que estar assim toda hora. Se engordou, tá comendo coisa errada ou tá usando alguma droga que não era para estar usando ali, você pode correr esse risco de ficar, de ter esse retorno, mesmo tendo usado a isotretinoína e o Roacutan no passado. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que a gente não tenha respondido. Mas eu acho que foi basicamente tudo. Teve alguma aí que foi para você que a gente não comentou? Não, você explicou bem. Não. Em tempos de máscara, fico pensando se elas não podem causar acne. O que você acha? Foi uma pergunta. Sim, a gente tem visto muito isso. Por quê? Pela história da oclusão e pela história da fricção da máscara, né? Olha. Porque só aquela coisa irritativa, né? De estar esfregando ali na pele, mesmo que seja de uma forma bem delicada, tudo isso a pele entende como um processo agressivo. Então ela tende a se espessar um pouquinho mais, se proliferar um pouquinho mais para se proteger daquela ação irritante, que é aquele trauma de repetição que está tendo ali. Se é uma paciente que já tem uma tendência a uma pele acneica, então você tem uma piora pela oclusão e uma segunda piora porque está tendo uma dificuldade de drenagem desse sebo, porque a pele fica mais espessada. Então, assim, eu sempre tenho falado assim muito com as pacientes, tenta evitar de ficar passando um monte de maquiagem, já que está mesmo, né, com a máscara. Então, o seu tratamento mesmo diário de cuidado, com um filtro solar que seja mais levinho também, né? Porque a gente já está tendo uma segunda proteção ali física, mesmo com o uso da máscara o tempo inteiro. Mas a gente tem visto, sim, essa associação. Essa foi então, uma pergunta. É ter um cuidadinho maior. O que eu tô vendo aqui que também perguntaram, a gente já até falou um pouco sobre a esfoliação, se ajuda ou se prejudica. Então, assim, esfoliação eu acho que é super bacana, ajuda a remover aquela espessura exagerada que a pele tem, que é uma coisa que é invisível para os nossos olhos, mas que dificulta, às vezes, a penetração ali dos medicamentos que a gente quer que hajam. É bacana, mas eu sempre digo, esfoliação de pele 2 vezes na semana. Não é mais do que isso, porque tem senão gente que faz todo dia. Todo dia. Eu não faço. Assim,
E você vê que aquela pele vai ficando uma pele hipersensibilizada. Às vezes você está usando, de repente, um ácido retinóico tópico para um tratamento Nossa, da aí acne fica ou muito. outra medicação e você acaba deixando essa pele muito sensível e que irrita com uma medicação que, de repente, você ia tolerar Sim, super bem se não tivesse fazendo essa lavagem tão intensa e esfregando tanto a pele, tá? É, ótimo. eu acho que era Acho que é isso, mais ou isso. menos. Um recado que eu gosto de dar é que as lives elas têm ficado no IGTV para quem perdeu, quem quiser compartilhar. Tanto vai ficar na sua e vai ficar na minha também, no meu Uhum. Instagram. Meu Instagram Ginecogama, o da Alice Bussardi Dermato. E para se tiver dúvida, enfim, interagir também com a gente, vai ser bem legal. Mas acho que a gente falou bastante coisa, né? Foi muito legal, né? Acho que deu para É, dar uma pincelada para todo mundo ter uma ideia e falar, não, realmente, não dá para ficar tentando resolver sozinho com e não um dá para creminho. ir naquele bando de cosmético, aí você chega para a menina da farmácia e fala assim, qual que eu compro? Né? É, Eu acho que é dinheiro gasto fora, não é, tem tratamento milagroso, eu acho que é uma coisa que é, que é para cada um exatamente. e crônico. Mais E do que isso, é crônico, e crônico. ter paciência, né? Pode ficar Exato. fácil. Eu falo com as pacientes, às vezes a gente começa com um monte de medicação, mil É, cuidados, mas calma, aos poucos aos isso pouquinhos vai vai. diminuindo e vai ficando uma coisa mais fácil de lidar no dia a dia, E né? depois tem a manutenção, que é o legal. Que aí você está É. cuidando, mas para continuar bem, né? É. E pensar que assim a gente acaba tendo com os tratamentos de acne muito ganho no tratamento de rejuvenescimento também. Então pensar que Sim. assim a gente está sempre ganhando em ter esse cuidado com a pele, né? Em usar um filtro solar adequado. Então é pensar que assim, tá bom, também já estou cuidando lá no futuro para ter É o uma pele envelhecimento com bacana. uma pele legal, de qualidade e com aquela pele que você fala assim, peraí, 50, mas com carinha de 40, É. né? E assim vai. Tá É isso joia, foi aí, Nath, ótimo. foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.